Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Arena Petrobras. Todos que estão passando na feira agora, se aproxeguem. As poltronas aqui, os puffs são bastante confortáveis da Arena Petrobras. Eu sou Marcelo Brandão, essa é a minha colega Paula, ali está o Milton. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês um conceito de FPSO virtual. E para começar, vou falar rapidamente o que é a definição da sigla FPSO. Em português significa navio plataforma que pode produzir, armazenar e transferir petróleo e gás. Imagino que para alguns de vocês, quando se fala em FPSO, logo vem a imagem à cabeça de vocês desse navio plataforma aqui, a quilômetros de distância do litoral, em águas profundas, produzindo. Mas a engenharia de um FPSO desse começa alguns anos antes, na fase de projeto. Paula, você poderia explicar um pouco isso para a gente? Com certeza, Marcelo. Posso sim, mas antes de mais nada, a gente precisa falar da evolução das formas de fazer projeto, pessoal. Ou melhor, da evolução das formas de se fazer os desenhos de projeto. Quem não lembra da prancheta, né? Aquele móvel que era feito especificamente para a gente fazer os desenhos. Por muitos anos, todos os desenhos de projeto eram feitos nas pranchetas. Os desenhos eram feitos à mão e armazenados em papel, sem nenhuma tecnologia envolvida nesse processo. Mas as coisas evoluem. E o que veio depois disso foi a tecnologia CAD, que significa desenho auxiliado por computador. Os desenhos, antes feitos à mão, passaram a ser feitos no computador usando a interface gráfica de uma ferramenta de modelagem CAD. E isso pode parecer pouco. Hoje, para a gente, isso é algo está muito no nosso dia a dia, né? Mas, pessoal, foi um salto enorme de produtividade para as equipes de projeto. Se a gente pensar nos recursos gráficos simples, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, que está na nossa vida todo dia hoje, de todo mundo que está aqui com certeza, os desenhos que antes eram feitos à mão passaram a poder ser aproveitados, copiados total ou parcialmente em projetos similares. E isso foi um salto de agilidade sem precedentes. Mas teve coisa mais evoluída ainda. E depois disso veio a tecnologia CAI, que significa agora engenharia auxiliada por computador. Paula, uma tecnologia para outra, eu percebi que só mudou uma letrinha, do D para o E. O que essencialmente muda de uma tecnologia para outra, dessas duas? É isso mesmo, Marcelo. Parece pouca coisa, né, de engenharia para desenho, mas, na verdade, foi um salto tecnológico, pessoal. Nas ferramentas CAI, além de existir a tela de modelagem gráfica, a tela de desenho, existe a possibilidade de se configurar regras de engenharia. E são essas regras de engenharia que controlam o processo de modelagem. Então, pessoal, os desenhos que antes eram feitos de forma livre, pela primeira vez nessa evolução, passaram a ser controlados por regras. Isso é conhecimento de engenharia inserido nessas ferramentas. Mas o grande lance das CAI, Marcelo, é o fato de que todos os dados dos elementos modelados ficam armazenados numa estrutura de banco de dados. Paula, isso tudo parece um pouco confuso e ainda abstrato. Os engenheiros, os projetistas, eles agora precisam entender de banco de dados? Eles vão escrever no banco de dados? Como é que é isso? Pois é, eu acho que essa pergunta foi até bom você fazer, porque deve estar na cabeça de muita gente aqui. Com certeza já tem gente que conhece, mas ainda é um conceito um pouco abstrato, né? E a gente está aqui para deixar isso mais claro para vocês, pessoal. Vou até aproveitar que o Marcelo ficou. Vou te pedir para passar um vídeo, Marcelo, para me ajudar a explicar. E aí vocês vão entender direitinho, pessoal, como que funcionam as ferramentas CAI, como que se dá a interação entre a modelagem e o banco de dados. Quando o usuário da ferramenta CAI desenha, por exemplo, uma bomba na tela de modelagem gráfica, automaticamente um registro é inserido na tabela de equipamentos do banco de dados. E é esse registro dessa tabela que define exatamente aquele elemento. Ele contém todos os dados de projeto, de operação, todos os dados de engenharia daquele elemento. Da mesma forma, quando se modela um vaso, mais um registro é inserido na tabela de equipamentos, contendo as características desse vaso e também chamando atenção para a geometria, para a representação gráfica desses elementos. Então, pessoal, esse banco de dados das ferramentas CAI, a gente fala que ele armazena as informações gráficas e não gráficas do que está no desenho. Mas e quando eu modelo uma linha agora e conecto essa linha à bomba? O que acontece? Como esperado, um registro é inserido na tabela de linhas do banco de dados, com as características dessa linha de tubulação, mas reparem que acontece mais uma coisa. Aqui no cantinho da tela, foi inserido um registro na tabela de relacionamentos. E está aí uma diferença muito grande entre o conceito CAD e o conceito CAI.
Enquanto no CAD essa linha estaria só bem encostadinha ali no bocal, graficamente representado encostado, na ferramenta CAE existe uma relação lógica, uma conexão virtual entre esses elementos. E por fim, nesse exemplo, quando a gente modela uma linha saindo da bomba e entrando no vaso, os efeitos são a criação de um registro na tabela de linhas e, dessa vez, de 2 registros na tabela de relacionamentos, porque a linha está relacionada tanto à bomba quanto ao vaso. E esse exemplo, pessoal, apesar dele ser baseado em modelagem 2D, ele pode ser extrapolado para modelagem 3D, porque as ferramentas CAE 3D funcionam de forma análoga. E voltando lá à pergunta do Marcelo, que eu espero ter esclarecido, a gente consegue ver aqui que não tem nada disso, né? Eu não tenho que desenhar e escrever no banco de dados, eu não tenho que ser especialista, eu não tenho que aprender outra linguagem. Na verdade, eu tenho só que modelar. E por trás da ferramenta, ela foi pensada para gerar o preenchimento do banco de dados como uma consequência do processo de modelagem. Excelente, Paula. Você deu uma aula sensacional sobre banco de dados, a interface entre o que está sendo modelado e o que está aparecendo no banco de dados. Vamos ver se eu consigo agora extrapolar esse conceito, que foi apresentado numa visão de 2D, para a parte 3D. Então, CAE 3D ou modelo 3D. Então, como foi comentado pela Paula, uma das características é a base é banco de dados. Então, semelhante ao CAE 2D, tem lá um banco de dados por trás. E é um ambiente colaborativo, pessoal. A Paula falou de 2D, está ali a disciplina de tubulação, trabalhando ao mesmo tempo com a disciplina de equipamentos. Algo análogo acontece no modelo 3D. Ainda vai ter a disciplina de instrumentação, automação, elétrica, telecomunicações, etc. Além disso, o CAE 3D, ele representa fielmente os pesos, as dimensões, o posicionamento dos equipamentos, dos itens no modelo 3D, como vai estar no real, e tem as características reais do material. Então, aqui ao lado a gente pode ver um exemplo de um módulo, o módulo 15, né, que está destacado aqui, e está mostrando as disciplinas. A gente está dando filtro nesse banco de dados, como é um ambiente que tem, como se fosse um Excel, diversas tabelas, eu posso filtrar o que é que eu quero ver em cada momento. Então, estamos vendo aí a parte de tubulação, o módulo completo, as dimensões estão ali representadas de forma resumida, o peso, a disciplina de estrutura, equipamento. Então, em linhas gerais, é isso que eu acho que consegui explicar, Paula? Perfeito, Marcelo. Só um complemento, pessoal, um fechamento, né? Esse ambiente colaborativo que integra todas as equipes de várias especialidades, de várias localidades geográficas diferentes, ele é uma ferramenta poderosíssima para você tratar interfaces de projeto, para você identificar pontos de atenção que podem vir a demandar até ajustes de projeto. Então, ele dá muita agilidade na execução do projeto. Mas acho que a gente já falou bastante de projeto, né? Você passa para a próxima fase para a gente? Marcelo vai navegar para a gente, pessoal, lá para um estaleiro. E a gente vai falar agora da fase de construção e montagem. Então, a gente está chegando aqui no nosso estaleiro, a gente vai agora entender, a gente já viu o papel do 3D no projeto e a gente está caminhando para a operação. Então, indo para a obra, a gente precisa primeiro falar dos elementos principais, né? Alguns dos elementos principais da obra. Alguns que a gente pode citar são, por exemplo, o almoxarifado, as peças do almoxarifado, os trabalhadores da obra e o estaleiro em si, que é o site onde a integração é feita, certo? E no final da obra real, pessoal, o que a gente tem? A gente tem a unidade operacional, que é o FPSO pronto para entrar em operação. E para a gente entender direitinho o papel do 3D durante a construção e montagem, a gente vai apresentar aqui um quadro comparativo para vocês. Então, enquanto na obra real a gente tem o almoxarifado e as peças do almoxarifado, no modelo 3D a gente tem o módulo de catálogo e os componentes do catálogo. Então, usando um exemplo bem simples de tubulação, enquanto na obra você não pode montar uma linha sem que todas as peças dessa linha tenham sido compradas e estejam disponíveis no almoxarifado, no 3D você também não vai conseguir modelar uma linha sem que todos os componentes tenham sido previamente cadastrados. E fazendo um link com o que o Marcelo falou, esse cadastro inclui os dados reais das peças, com relação a peso, dimensões e as especificações técnicas completas. A gente tem aí, pessoal, as peças virtuais das linhas. Continuando a nossa comparação, o estaleiro é a estação de trabalho no modelador,
Os trabalhadores da obra são os modeladores que atuam na ferramenta CAI 3D. E no final da obra virtual, que é o nosso modelo 3D nessa fase de construção e montagem, aí sim, pessoal, que a gente volta ao título da nossa apresentação. E a gente pode começar a falar de FPSO virtual ou Digital Twin. E a gente pode se perguntar, né, mas por que Digital Twin? Então, recuperando tudo que a gente falou, né, esse modelo 3D ele vem do projeto, ele traz informações riquíssimas desde essa fase, passa pela obra. E ele, na verdade, é uma versão digital do meu FPSO que está pronto para operar. Lembrando, pessoal, que não é só modelagem 3D, não é só representação, né? Ele tem todos os dados, um banco de dados com muitas informações que pode e deve ser usado como um instrumento muito importante para operação e manutenção. Feita essa introdução conceitual, eu vou chamar o Milton, meu colega, que vai falar sobre exemplos práticos de uso desse conceito. Bem, obrigado, Paula. Nada. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes na Arena Petrobras. Para mim, é uma felicidade e um orgulho muito grande estar apresentando algumas aplicações do FPSO virtual reais, tá? Que são fruto do trabalho não só da nossa equipe da engenharia de sistema de superfície, mas com muitos colegas espalhados por canteiros e estaleiros pelo Brasil e pelo mundo, tá certo? Vamos aproveitar que a gente está aqui no estaleiro, Marcelo? Vamos mostrar o apoio do FPSO virtual numa atividade crítica do FPSO chamada integração. Esse vídeo está mostrando uma visualização do que seria uma integração, um lift dos módulos, a primeira parte do mesmo. Por quê? Um FPSO ele é composto de duas unidades construtivas principais. O casco, que a gente está vendo aqui na parte de baixo, e os módulos que estão alinhados lá no fundo. Para adiantar a entrada em operação do FPSO, os mesmos são construídos ao mesmo tempo, tá certo? E depois eles são agrupados num único estaleiro. Mas o que vai acontecer? Eu tenho que posicionar esses módulos, como a gente está vendo agora, o módulo 15, ou módulo 00, e depois os módulos 15 e 16 posicionados aqui. Essa não é uma manobra simples. Um módulo desse que está sendo içado aí no momento, conforme a Paulo e o Marcelo já mostraram, tem dimensões de mais de 20 metros por 20 metros de base e uma altura de quase 30 metros. Gente, isso dá um prédio de aproximadamente 5 andares para ser movimentado. E mais, o peso dos mesmos, conforme a gente já viu aqui, equivale a 1.400 toneladas. São 1.400 veículos populares sendo içados. Como isso é feito? Como a Petrobras desenvolve expertise? Aí é que o FPSO virtual entra, não só virtual, FPSO virtual for real, for work. Como? Nós vamos passar aqui um vídeo, só um instantinho, Marcelo. Esse vídeo é um vídeo real da integração da plataforma P66, que está no campo de Librasul, tá certo? E é muito orgulho, né, mostrar como é que a gente auxiliou a fazer esse içamento. Vamos lá, Marcelo. O vídeo é dividido em 2 elementos, tá? Um é o lift dos módulos real, tá? E o outro é a simulação. Como é que o FPSO virtual foi feito? Eu peço que vocês observem como no real o navio e os módulos balançam. Isso é uma atividade que tem que ser muito bem planejada. E é aí que entra o FPSO virtual. Eu vou simular com precisão cada um dos detalhes do movimento dessa FPSO virtual. Então, antes de realizar o içamento de qualquer uma das plataformas, eu vou fazer o quê? Eu simulo no modelo 3D, distância, rota, como eu vou fazer, quais os dispositivos de içamento, spray de bar, cabo de aço, detalhar os mesmos com o máximo de precisão para, na hora do içamento, eu não ter nenhum risco. Isso a gente está fazendo continuamente nas plataformas replicantes. De que forma a equipe da Petrobras, nossos colegas, principalmente da engenharia naval, eles acompanham preliminarmente essas atividades e veem tudo aquilo que está envolvido. E uma das atividades que a gente faz é esse profissional que está aí orientando uma das partes finais e mais importante, que é o posicionamento do módulo no stool, que é a parte do casco que vai suportar. Isso é uma manobra crítica e ela tem que ser estudada previamente. Então, lembram no vídeo como balançava um e outro? Então, esse profissional, para orientar a parte final, previamente a gente já estudou todos os riscos, que a gente chama de eventuais risco de clash dinâmico, para mitigar isso aí. Tá certo? Vamos, Marcelo, passar para a próxima? Milton, vamos para a operação? Eu acho que está na hora da gente sair desse estaleiro. Eu também acho. Chega de estaleiro porque
que interessa da plataforma é óleo para a Petrobras. Acabou. Estamos saindo aqui, terminada a integração. Nós vamos lá para a locação da plataforma, onde ela vai ser interligada aos sistemas submarinos, tá certo? E ao sistema de amarração. E vamos fazer uma viagem aqui, esse drone lindo, maravilhoso da Petrobras. Vamos ligar o mesmo? Oh, que lindo. Vamos começar da popa da plataforma, que usualmente é a parte mais segura, onde nós temos aqui acomodações, tá certo? Aqui o L ponto. O drone vai sair voando para a gente. Nós vamos ver aqui na popa o offload, que faz a transferência do petróleo, o bote de resgate, os botes de abandono. E vamos sair aqui dessa etapa. Vamos começar entrando o quê? Ali é o módulo de distribuição de energia elétrica, guindaste de popa, os módulos de geração de energia elétrica. E vamos cair aqui para o pipe rack. O pipe rack é uma parte fundamental da plataforma. Ele não processa nada, mas ele leva fluidos e cabos, tanto de energia como de controle, interligando toda a plataforma, tá certo? Então, por meio dele, informações, energia e fluidos trafegam. Estamos chegando nos módulos recebedores de óleo, tá? Vão passando pelos módulos separadores, tá? E pré-tratadores desse óleo, separando água. Chegamos nos módulos de processamento de gás e mais à frente os de compressão e reinjeção de gás, tá certo? E aqui a gente tem uma vista do flare lá em cima. Milton, o passeio pelo FPSO virtual está lindo, aí o FPSO completo. Mas o conceito FPSO virtual, como é que a gente pode aplicar? Dá um exemplo prático que a gente pode utilizar esse conceito na operação e na manutenção. Vamos começar com um exemplo de manutenção. Aqui a gente destacou um tubo que passa aqui pelo pipe rack. O ambiente marítimo é um ambiente extremamente agressivo. Infelizmente, eu posso ter o desgaste prematuro da pintura ou do revestimento desse tubo, tá? Então, se a inspeção detectar que eu tenho que fazer um serviço e voltar a aplicar uma camada de tinta, repintar esse tubo, é um contratempo para bordo. Toda atividade não usual, não rotineira, não operacional, ela dá trabalho, interfere com a atividade, tem risco de segurança, eu tenho que mobilizar embarque de material, pessoa. Não é uma coisa fácil de ser executada, mas com auxílio do FPSO virtual, de verdade, vamos lá, Marcelo, com um simples clique, eu consigo fazer o seguinte: delimitando a área, automaticamente eu obtenho a área que eu tenho de pintura. Com isso, eu calculo e dimensiono recursos materiais e humanos que eu vou precisar para fazer essa atividade de manutenção. Além disso, eu identifico a temperatura de operação da linha, qual o produto que passa pela mesma, de modo a dimensionar os aspectos preliminares de risco de operação, qual a cor que eu vou aplicar, qual a identificação das mesmas e, além disso, eu já tenho, consultando os bancos de dados, qual o esquema de pintura, quantas demãos, qual o tipo de tinta, e assim eu antecipadamente dimensiono recursos, mão de obra e a interferência que esse serviço de pintura vai causar com as atividades preliminares. Então, um bom planejamento minimiza risco e desperdício de materiais na execução de uma atividade de manutenção. Milton, eu gostei Ajudou, do seu Marcelo? exemplo de tubulação, mas vamos para um outro exemplo, um exemplo sobre um equipamento. Vamos lá, vamos passar agora. Vamos voltar a fazer... Essa vista panorâmica é muito bonita mesmo. Esse modelo é um modelo de visualização do FPSO virtual, tá certo? E ele nos permite uma vista quase, vamos dizer assim, cinematográfica do mesmo, né? Mas, na prática, eu tenho que utilizar as informações do banco de dados reais, como nós já vimos no Lift, tá? Vamos utilizar aqui, ó, Marcelo, esse módulo de geração de energia elétrica que vocês já falaram. O mesmo é composto, são 2 módulos, cada um com 2 turbinas aeroderivadas que fornecem energia para toda a plataforma. Bem, vamos dar um caso que pode ser usado tanto para manutenção como para pré-operação e partida da plataforma. Esse aqui, mais uma vez, é o FPSO virtual for work, é o real. Eu tenho o módulo de geração de energia elétrica de verdade. Vamos dar o caso, ó. Vamos lá, Marcelo, aqui eu estou vendo mesmo. Mas eu, por exemplo, eu tenho um detetor, eu tenho um instrumento que está operando. Eu quero comissionar, eu quero fazer um teste de malha no mesmo, ou na operação eu quero verificar que ele está apresentando um funcionamento anormal. Eu vou fazer o seguinte, eu quero obter a localização exata desse instrumento. Com filtro, eu retirei tudo aquilo
que não era o gerador. Agora a gente está vendo só o gerador aeroderivado, só o equipamento. Por cima eu tenho a saída de ar quente, eu tenho a entrada de ar aqui à direita dos senhores, agora à direita eu tenho o gerador de energia elétrica e na parte laranja eu tenho a turbina de avião, a turbina aeroderivada, que é um equipamento de alta eficiência, por isso que eu utilizo na geração de energia elétrica a bordo. Então o que eu quero? Eu quero identificar, por meio de uma query, por meio de um search, aonde está esse instrumento. Tá? Então, isso aqui a gente está vendo é o real. Tá? Eu estou procurando, por meio da ferramenta de busca, eu tenho a localização aproximada e eu estou indo aonde? Eu vou aqui na turbina aeroderivada, eu retiro a cobertura externa, está aqui a turbina internamente, nos seus mínimos detalhes, tá? E eu vou procurando onde está efetivamente o instrumento a partir de uma seleção que eu faço. Opa, localizei o mesmo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma abordagem top-down. Então, por exemplo, na pré-operação e partida dessa unidade, eu sei qual é o instrumento, aonde ele está localizado. E conforme a Paula e o Marcelo apresentaram, consultando os bancos de dados, eu tenho todas as informações desses instrumentos. Qual o seu set, qual o seu range, qual o seu tipo de ligação, protocolo de comunicação, tipo de cabo, fluido que ele processa, todas as informações estão no banco de dados. Então, na hora de comissionar, qualquer informação que eu necessite, basta por meio de uma correlação, uma tabela de correlação, como a Paula falou, resgatar as informações desse instrumento e fazer ou a calibração ou a verificação do mesmo. Melhorou, Marcelo? Ótimo. Vamos agora navegar para o nosso guindaste. Então, olha só, eu espero que com isso a gente já tenha apresentado aqui algumas utilizações práticas do nosso FPSO virtual. Vamos aqui para a popa ou para a proa, ter uma visão do guindaste de proa de toda a plataforma e uma visão bonita e cinematográfica, certo? Milton, antes de você terminar, eu posso fazer uma pergunta para você? certeza, Paula, por eu favor. gostei muito dos seus exemplos e, pessoal, é impressionante quando alguém vem dar exemplo prático, é tão melhor do que falar de conceito, né? Como a parte que ficou para mim e para o Marcelo. Mas eu queria que você falasse mais da segurança operacional. Como é que o FPSO virtual ajuda a gente nisso? Obrigado, Paula. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar aqui. Esse guindaste é um bom exemplo de como acontece. Na sua vida útil, eu tenho atividades tanto preventivas como eventuais atividades corretivas. E como nós podemos facilmente visualizar, qualquer intervenção no guindaste tem duas regras de ouro básicas que são valor para a nossa empresa, ligadas à saúde, segurança, que nós temos que observar. Quais são as mesmas? Primeiro, qualquer trabalho no guindaste é um trabalho em altura. Então, o uso do FPSO virtual vai ser capaz de verificar o quê? Qual a melhor condição de segurança para esse trabalho em altura? Aonde eu vou poder montar um guindaste? Se eu vou poder usar profissionais como profissionais alpinistas, tá certo? E, além disso, ao executar um trabalho em altura, eu tenho risco de quedas ou de perda de objetos, com risco às pessoas ou equipamentos que estão lá embaixo. Eu posso, com o uso da FPSO virtual, fazer simulações do posicionamento do guindaste de modo a ter um posicionamento mais seguro possível para pessoas e equipamentos e minimizar a minha área de isolamento lá embaixo. Muito bem, Milton. Nunca esquecer nossas regras de ouro. Bom, pessoal, o que a gente mostrou aqui para vocês foi um conceito sobre FPSO virtual e também mostramos algumas aplicações sobre esse conceito durante a fase de projeto, construção, montagem, operação e manutenção. Mas a mensagem que a gente queria deixar aqui para vocês é que com criatividade e curiosidade não há limites para o uso desse conceito nessas fases de um empreendimento. Então, essa mensagem vale para os nossos parceiros EPCistas, para os owners operators, para os alunos de escolas, para quem está fazendo já engenharia, graduação. Pensem sempre nisso. A gente está numa era digital e a Petrobras está indo aí para a indústria 4.0. Esse aqui é só o início. Nos próximos OTCs, a gente deve estar apresentando mais novidades relacionadas a inovação que a Petrobras está caminhando. Muito obrigado pela presença de todos e convido a todos aqui a passear no nosso FPSO virtual, nesses dois totens que estão aqui na frente, que tem parte do conteúdo que está aqui nessa apresentação. Muito obrigado e estamos abertos agora para perguntas e eventuais dúvidas.